Porque sem citar Jair Bolsonaro, o ex-porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, fez críticas ao governo em um artigo publicado no jornal Correio Brasiliense nesta terça-feira. Rego Barros afirma que promessas eleitorais foram abandonadas diante das dificuldades políticas e mesquinhos interesses. No artigo intitulado Memento Mori, expressão latina que significa algo como lembre-se de que você é mortal, o ex-porta-voz da presidência também diz que, infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói. Ainda sobraram críticas para os auxiliares de Bolsonaro que, segundo Otávio do Rego Barros, se comportaram como seguidores subservientes. A saída de Rego Barros do governo foi anunciada em agosto e oficializada em outubro, após meses de isolamento. Constantino, você começa essa. Olha, Paulo, eu não vou entrar em intrigas palacianas e brigas entre militares e alas, sei lá o quê, porque realmente eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Então eu vou pegar a fala do ex-ministro e fazer uma análise um pouco mais genérica, né? O que ele falou aí não tem nenhuma novidade e é o mantra de muitos liberais. Essa frase, inclusive, que ficou muito conhecida, né, é do historiador Lord Acton, um grande liberal que dizia: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? O nosso Nelson Rodrigues, dramaturgo, dizia que a grande vaia é 1000 vezes mais forte, mais poderosa e mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem, né? E um outro, esse era reacionário, né, segundo ele mesmo, atacava a esquerda festiva. E um outro grande liberal, né, o Adam Smith, no Teoria dos Sentimentos Morais, ele faz um alerta ali sobre certos círculos, né, de nobreza e poder. Ele diz: em tais círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas do que as habilidades em servir, né? Quando o mais importante é agradar o superior, o poderoso, né, a primeira coisa que vai ser sacrificada é a sinceridade, a honestidade. Por isso que quem se cerca de bajuladores medíocres vai estar blindado contra críticas construtivas. E aí começa um declínio realmente perigoso, né? Eu lembro do Bussunda, num relato da biografia escrita pelo nosso colega Guilherme Fiuza. Ele era petista, né? Acreditou muito no Lula, enfim, todo mundo erra na vida e erra feio às vezes. Ele conta que chegou lá, né, quando o Lula foi eleito, ficou emocionado e tudo, e ele viu a cena das pessoas disputando para ver quem acenderia o charuto do Lula. E aquilo ali já gerou um certo mal-estar nele, né, e uma aversão. Então, olha, o alerta em si é absolutamente legítimo em termos genéricos e todo liberal endossa. Poder corrompe, bajuladores corrompem, é muito importante ter críticos construtivos em torno, né? E às vezes os críticos não construtivos não ajudam, porque é só deturpação, manipulação, ataque infundado, picuinha, intriga, do lado de alguns e da mídia, né, inclusive, que o sujeito fica na defensiva. Eu não identifico, olhando de fora, essa ambição desmedida pelo poder vindo de Bolsonaro, não. Acho que essa comparação, por exemplo, com Lula seria muito indevida e forçada, né? Mas o alerta continua válido. O alerta continua válido porque nenhum ser humano está livre das tentações e dessas paixões. Então, que o Bolsonaro se cerque de críticos construtivos decentes. Vai lá, Josias. Esse artigo que não cita o nome do presidente Bolsonaro, não cita nenhuma vez, o general Otávio do Rego Barros, ele produziu uma das mais corrosivas críticas ao presidente desde a posse há 1 ano e 10 meses. O general comparou o Bolsonaro a Júlio César e insinuou que está em curso no Brasil um cesarismo que não conduz a boa coisa. Infelizmente o poder inebria, corrompe, destrói, disse lá o general. E aí ele anota que a estabilidade política do império está sob risco. O general ressuscitou no artigo a figura do cochichador, que era o Júlio César tinha sempre do seu lado um escravo para soprar no ouvido dele: lembra-te de que vais morrer, ou lembra-te de que és mortal. Isso servia para prevenir contra a megalomania, recordando a César que ele também estava sujeito à condição humana. Com o Bolsonaro,
isso não funciona. O Rego Barros deu a entender que tentou exercer sem sucesso esse papel de cochichador. Aí ele anota ali que assessores leais que sussurram conselhos de humildade e de bom senso ficam roucos e não são ouvidos. O artigo do general empilhou ali algumas reflexões ácidas sobre o ex-chefe dele. Ele ensinou que o Bolsonaro, os compromissos de campanha do Bolsonaro não passavam de peças publicitárias, valem tanto quanto uma nota de R$7. Aconselhou os demais poderes a se blindarem contra o que ele chamou de atos indecorosos, dando a entender que o presidente estaria preparando atos indecorosos, que ele não especifica. Deu a entender também que o Bolsonaro se considera portador de uma missão divina, por isso ele só aceita ouvir aplausos. Aí o general põe lá uma frase de efeito: a soberba lhe cai como veste. No instante em que a humilhação de generais se tornou habitual no governo, o Rego Barros dividiu os assessores de Bolsonaro em 3 tipos. Segundo ele, há os que deixam de ser respeitados, os que são abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas, aparentemente ele se inclui nesse grupo, e o restante, que por subserviência, segundo as palavras dele, assume uma mudez confortável, não evitam dizer ao presidente aquilo que ele não quer ouvir. E no limite, disse o general, vai caber à sociedade assumir o papel de cochichador do Júlio César do Planalto. Segundo a visão do porta-voz, cabe à sociedade sussurrar ali nos ouvidos de políticos como o Bolsonaro: lembra-te da própria eleição. O curioso é que a coragem desses generais, como o Rego Barros, ela só ocorre depois da demissão. E o general, nesse ponto, ele acha que é preciso aconselhar o presidente: lembra-te da próxima eleição. Eu acho que ele está errado, porque se há alguma coisa que o presidente Bolsonaro não esquece, é da próxima eleição. Thaís Oyama. Paulo, eu achei engraçado. Alô. Estamos te ouvindo, pode falar. O Constantino citou Adam Smith, Lord Acton, Nelson Rodrigues e até o Bussunda, sem falar no Lula, é claro. Mas eu queria lembrar que o general Rego Barros estava criticando, era o presidente Bolsonaro mesmo, né? Então, o general Rego Barros era um auxiliar direto do presidente Bolsonaro e ele foi exonerado sem que o presidente Bolsonaro tenha nem sequer falado tchau para ele. Então, não teve nenhuma cerimônia, os militares, como a gente sabe, gostam muito de uma cerimônia, não teve nenhum comunicado oficial agradecendo os serviços prestados, nem aquele protocolar saiu a pedido, vai em busca de novos desafios, nada disso. Não teve nem mesmo uma conversa entre ele e o presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro não quis, né? Não porque ele, general Rego Barros, não quis. Então, esse é o ponto de vista pessoal do... Tivemos um pequeno problema com a conexão da nossa Thaís Oyama, acho que não voltou, né? Não voltou. Muito bem. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tenho mais alguns minutos antes de ir para o intervalo comercial. Incrível que ela sempre começa a análise dela falando de mim, né? Mas só um minuto, Constantino, só um minuto. Ela voltou exatamente agora. Vamos lá, Thaís Oyama. Em seguida eu passo para você. Peguei sua última frase, Constantino, mas eu já te expliquei por que eu adoro falar de você, porque eu acho muito interessante o que você fala e muito curioso às vezes também, como dessa vez. Então eu estava lembrando aqui que essa é uma questão pessoal, né? Isso magoou muito o general, a forma indigna como ele foi despachado do Palácio do Planalto num governo em que ele trabalhou desde o primeiro dia. Mas tem um outro ponto de vista mais importante que esse pessoal, que é o ponto de vista do militar que conhece o governo. Esse artigo foi escrito do ponto de vista de um general que conhece o governo profundamente, né? Que trabalhou diretamente com o presidente Bolsonaro desde o primeiro dia e que escreveu esse artigo na condição de quem presenciou intimidades do governo Bolsonaro, modos de agir do governo Bolsonaro, testemunhou como é que o governo Bolsonaro funciona por dentro. E por causa disso, inclusive, ele calou fundo nos militares. Eu ouvi bastante gente hoje de manhã. O artigo que o general escreveu, o general Rego Barros escreveu, fala basicamente 2 coisas. Uma é que o Bolsonaro traiu os ideais que ele propagou na campanha, nas quais
parte dos militares acreditou. E 2, que a soberba fez o presidente trocar aliados fiéis, os tais feridos por intrigas palacianas, né? O general Rego Barros, embora não tenha falado isso em público, não tenha aparecido isso em público, ele foi um dos feridos pelas intrigas lá que incluíam os filhos do presidente. Mas ele diz que a soberba fez o presidente trocar aliados fiéis por áulicos, por puxa-sacos, né? Em outras palavras, ele não usou essa palavra, essa expressão menos elegante. Esses áulicos que só fazem concordar com o presidente e colocar pilha nas ideias mais tresloucadas dele. Então, nesse ponto, é importante notar que o general incluiu um recado para os militares, né? Aqueles que, por conveniência, se mantêm em sua confortável mudez. E que, ao se eximirem do seu dever moral de chamar a responsabilidade do presidente, eles colocam, abre aspas, a estabilidade do império sob risco. Então, mais do que criticar o presidente Bolsonaro, com quem ele trabalhou muito de perto, o general Rego Barros, com esse artigo, ele dá uma chamada lá nos militares, principalmente nos generais que ainda estão no palácio, né? E tem gente que viu nome e sobrenome do destinatário desse recado, que seria o general Augusto Heleno. Mas, como eu disse, esse artigo calou fundo em toda a categoria, não só no general. Constantino. Não, eu prefiro pular, eu deixo a pauta de fofoca para a Thaís, eu quero fazer análise que agregue mais ao nosso ouvinte. Temos aí que falar de Estados Unidos, eleição, coisas muito mais importantes.